Meu nome é Bernardo Tavares e tenho 45 anos. Durante toda a minha vida, construí uma reputação de ser um homem justo, trabalhador e dedicado à família. Sou médico ortopedista, dono de uma clínica respeitada em Curitiba e sempre coloquei minha família acima de qualquer ambição profissional. Minha esposa Patrícia e eu estamos casados há 18 anos. Temos 2 filhas, Marina, de 15 anos, uma adolescente brilhante que sonha em ser arquiteta, e Júlia, de 9, uma menina curiosa que enche nossa casa de perguntas impossíveis e desenhos coloridos. Patrícia era psicóloga, mas há 5 anos decidiu abrir uma empresa de consultoria em recursos humanos. O negócio prosperou rapidamente, ela viajava com frequência, ministrava palestras, fechava contratos com grandes corporações. Eu sempre a apoiei, ficava orgulhoso quando ela me ligava animada para contar sobre um novo cliente ou um projeto bem-sucedido. Nunca senti ciúmes ou insegurança. Confiança era o alicerce do nosso casamento. Ou pelo menos eu pensava que era. Mas a história que vou contar não é sobre o casamento que eu acreditava ter. É sobre como uma única noite pode revelar que tudo o que você construiu estava apoiado em areia movediça. Tudo começou em uma sexta-feira de abril. Patrícia estava em Florianópolis há 3 dias para uma consultoria em uma empresa de tecnologia. Era um contrato grande e importante para a expansão do negócio dela. Durante esses 3 dias notei que ela estava diferente. As ligações eram mais curtas, as mensagens mais vagas. Quando perguntava sobre o trabalho, ela respondia com generalidades. Está correndo bem. O cliente está satisfeito. Preciso desligar. Tenho uma reunião. Na quinta-feira à noite liguei 3 vezes. Ela não atendeu nenhuma. Mandei mensagem. Tá tudo bem? As meninas querem falar com você. A resposta veio 2 horas depois. Desculpa, estava em jantar de negócios. Já é tarde. Amanhã eu ligo. Sexta-feira pela manhã, enquanto preparava o café e ajudava a Júlia com a lancheira, Marina desceu as escadas com um celular na mão. Pai, a mãe postou uma foto no Instagram ontem à noite. Peguei o telefone. Era uma foto do calçadão da Baramar em Florianópolis. O mar ao fundo, as luzes da cidade. A legenda dizia: trabalhando nunca foi tão inspirador. Nada demais, exceto por um detalhe que Marina havia notado. No reflexo do vidro de um restaurante ao fundo. Dava para ver Patrícia tirando a selfie e ao lado dela, desfocado mais visível, estava um homem. Quem é esse? Marina perguntou. A voz carregada daquela desconfiança adolescente que às vezes é mais perceptiva que a ingenuidade adulta. Deve ser alguém do cliente, eu disse, devolvendo o celular. Mas algo começou a roer por dentro. Durante o dia não consegui me concentrar nas consultas. Entre um paciente e outro pegava o celular, olhava a foto novamente, ampliava. O homem no reflexo era jovem, talvez uns 35 anos. Estava rindo, inclinado em direção a ela. Às 3 da tarde tive uma ideia. Uma ideia que nasceu menos da desconfiança e mais de uma vontade inexplicável de reconectar com minha esposa. De quebrar aquela distância que havia crescido nos últimos meses. Cancelei os compromissos da tarde, busquei as meninas na escola e anunciei. Vamos fazer uma surpresa para a mamãe. Vamos para Florianópolis. Marina olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Júlia bateu palmas, animada. M2 Horace. Estávamos na estrada. A viagem de carro até Florianópolis levaria cerca de 4 horas. Liguei para a Patrícia durante o trajeto. Note. Mandei mensagem. Como está o dia? Samers. Marina estava quieta demais no banco de trás, olhando pela janela. Júlia cantava músicas infantis desafinadas, embalando sua boneca preferida. Chegamos em Florianópolis às 8 da noite. Patrícia estava hospedada no hotel Jurerê Beach Village, um resort de luxo à Baramar que ela havia escolhido porque o cliente pagava tudo. Entrei no estacionamento e pedi às meninas que esperassem no carro enquanto eu confirmava o quarto. Na recepção, uma moça jovem me atendeu. Boa noite, minha esposa está hospedada aqui. Patrícia Tavares. Gostaria de saber o número do quarto. Ela digitou no sistema e seu rosto mudou. Foi sutil, mas eu percebi um franzir de testa quase imperceptível. A senhora Tavares está no chalé 17, senhor. Deseja que eu ligue para avisar? Não. Obrigado. Isso. Ela me deu um mapa do resort. Os chalés ficavam espalhados pelos jardins, cada um isolado, privativo, com vista para o mar. Cheo 17. Peguei as meninas e caminhamos pelos caminhos iluminados por lampiões baixos. O som das ondas ao fundo. Quando chegamos ao chalé 17, notei que havia luz acesa. Através das cortinas semi-abertas da janela, vi sombras se movendo. Ouvi risadas, música, bate na porta. As risadas pararam abruptamente. Passos se aproximaram. A porta se abriu. Patrícia estava ali, usando um vestido leve de verão que eu nunca tinha visto. O cabelo solto, maquiagem impecável, um copo de vinho na mão. Ela me viu e congelou completamente. O copo quase caiu de sua mão. Bernardo. Ela sussurrou, os olhos arregalados. O que
como atrás dela, saindo da varanda com outro copo de vinho, estava um homem, o mesmo homem do reflexo da foto. Jovem, bonito, vestindo uma camisa social com as mangas dobradas, descalço. Ele parou ao ver nossa pequena família parada na porta. Por um momento absurdo, ninguém disse nada. Foi como se o tempo tivesse parado para decidir qual direção tomar. Júlia quebrou o silêncio. Mamãe, fizemos uma surpresa. Patrícia olhou para nossa filha mais nova com uma expressão que jamais esquecerei. Era uma mistura de horror, vergonha e desespero tão intensa que por um momento senti pena dela. Mas apenas por um momento. Júlia, querida, eu... Patrícia tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Marina não entrou no chalé. Ficou parada atrás de mim, e quando olhei para trás, vi lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Ela havia entendido tudo. Naquele instante, minha filha de 15 anos perdeu um pedaço de sua inocência. O homem deu um passo à frente, tentando parecer casual. Olá, eu sou Rodrigo, trabalho com... Não precisa, eu disse, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. Não precisa explicar nada. Olhei para Patrícia. Ela estava tremendo. As lágrimas começando a cair. O copo de vinho ainda na mão, como se fosse a única coisa real naquele momento surreal. Quanto tempo? Bernardo, por favor. Deixa eu explicar. Não é o que você está pensando. Quanto tempo, Patrícia? Ela fechou os olhos. 6 meses. As palavras caíram como pedras. Sim, metade de um ano. Enquanto eu cuidava das meninas, operava meus pacientes, planejava nosso aniversário de casamento, ela estava construindo uma vida paralela. Vocês vão se casar? Marina perguntou de repente. A voz carregada de uma raiva jovem e crua. É por isso que você nunca está em casa? É por isso que você perdeu minha apresentação na escola? Por causa dele? Patrícia soluçou. Marina, filha, não é assim. Não me chama de filha agora. Marina gritou e foi a primeira vez que vi minha filha gritar com a mãe. Você não estava em viagens de trabalho. Você estava aqui com... Calm, El. Júlia começou a chorar, assustada com os gritos. Peguei ela no colo. Ela escondeu o rosto no meu pescoço. Rodrigo tentou mais uma vez. Olha, eu sinto muito... Eu não sabia que ela tinha filhas. Ela disse... que vocês estavam se separando. Olhei para Patrícia. Você disse isso? Ela não respondeu. Apenas soluçava. O copo de vinho finalmente caindo de sua mão e se despedaçando no chão de madeira. Vamos embora, eu disse às meninas. Bernardo, por favor. Patrícia deu um passo em direção a mim, mas parou quando Marina se colocou entre nós, protetora. Você escolheu, Marina disse à mãe, a voz quebrando. Agora vive com sua escolha. Saímos do chalé. Patrícia nos seguiu até o caminho, descalça, desesperada, mas não tentou nos parar. Rodrigo ficou na porta, uma figura patética e irrelevante naquela tragédia que ele ajudou a criar. Já no carro, Júlia me perguntou. Pai, a mamãe não nos ama mais? Ela ama, pequena. Eu disse, embora não tivesse certeza se acreditava nisso. Mas às vezes os adultos fazem escolhas ruins. Marina não disse nada durante toda a viagem de volta. Apenas olhava pela janela, limpando as lágrimas de vez em quando. Chegamos em casa às 2 da manhã. Coloquei Júlia para dormir, ainda confusa e assustada. Marina foi direto para o quarto sem dizer boa noite. Sentei sozinho na sala escura, e só então permiti que a realidade me atingisse. Meu casamento havia acabado. A mãe das minhas filhas havia escolhido outra pessoa. E... não havia volta. O telefone tocou. Patrícia. Não atendi. Tocou novamente. Desliguei. As mensagens começaram a chegar uma atrás da outra. Desculpas, justificativas, promessas vazias. Bloqueei o número. Na manhã seguinte, Marina desceu para o café com os olhos inchados. Pai, você vai perdoar ela? Não sei. Eu disse honestamente, mas sei que não podemos continuar assim. Eu não quero vê-la, Marina disse. Não, por enquanto. Nas semanas seguintes, Patrícia tentou de tudo. Aparecia na porta de casa, mandava flores, escrevia cartas. Eu mantinha calma, protegia as meninas e começava a reconstruir uma rotina sem ela. O divórcio foi inevitável. Procurei um advogado, Dr. Augusto Ferreira, um homem de 60 anos com uma reputação impecável. Ele ouviu minha história em silêncio, tomando notas ocasionais. Dr. Bernardo, ele disse quando terminei, o senhor tem um caso sólido para a guarda das crianças. E considerando a duração e a natureza da infidelidade, especialmente com a exposição das crianças à situação, o juiz será favorável ao senhor. Foi quase reconfortante, de uma maneira triste e definitiva. Mas a história não terminou ali. As consequências da traição de Patrícia e Rodrigo estavam apenas começando a se desenrolar de maneiras
que nenhum de nós poderia prever. 2 semanas após aquela noite em Florianópolis, Patrícia apareceu na minha clínica. Minha secretária, Carla, tentou impedi-la, mas ela insistiu que era urgente. Eu a recebi no meu consultório, mantendo a porta aberta. Ela estava diferente, mais magra, olheiras profundas, cabelo sem o brilho habitual. Bernardo, precisamos conversar. Sobre o divórcio, meu advogado está cuidando de tudo. Não. Sobre o Rodrigo. Algo no tom dela me fez prestar atenção. O que tem ele? Ele está me ameaçando. Franzi atesta. Como assim? Patrícia se sentou, tremendo. Quando você apareceu no chalé, quando tudo desmoronou, ele ficou furioso comigo. Disse que eu arruinei a vida dele, que a esposa dele descobriu tudo. Demorou 1 segundo para processar. Ele era casado, Bernardo. E nem eu sabia. Ele disse que era solteiro. Ela riu amargamente. Eu fui tão idiota. E as ameaças? Ele tá dizendo que vai expor nosso caso publicamente. Vai contar para todos os meus clientes, arruinar minha empresa. Diz que se eu não pagar a ele 50 mil reais, ele vai destruir minha reputação. Por um momento, quase senti pena dela. Quase. Isso é chantagem, Patrícia. Você precisa ir à polícia. Eu não posso! Se isso se tornar público, vou perder todos os meus contratos. A empresa vai à falência. E você quer o que de mim, exatamente? Ela me olhou com aqueles olhos que um dia eu amei. Queria que você soubesse. Queria te pedir desculpas. David, não pelos motivos que você pensa, mas porque eu percebi que destruí tudo por alguém que não valia nada. Por uma ilusão. Não respondi. Não havia nada a dizer. Ela saiu do consultório, e aquela foi a última vez que falamos cara a cara por meses. Mas o drama estava longe de terminar. 3 dias depois recebi uma ligação do delegado Marcos Ribeiro, um velho amigo dos tempos de faculdade. Bernardo, preciso falar com você. É sobre sua esposa. Ex-esposa Creedy, certo? Ela registrou um boletim de ocorrência contra um tal de Rodrigo Almeida. Chantagem e ameaça. Você sabe alguma coisa sobre isso? Contei o que Patrícia havia me dito. Marcos suspirou do outro lado da linha. Tem mês. A esposa desse Rodrigo também fez uma queixa. Ela descobriu que ele desviou 50 mil reais da conta conjunta deles para financiar o caso com sua ex-esposa. Hotéis, presentes, viagens. O sujeito está em sérios problemas. E a Patrícia? Tecnicamente, ela é vítima de chantagem. Mas o histórico dela? Bem, não vai ser bonito quando isso vier à tona, especialmente se a esposa dele decidir processar por danos morais. E foi exatamente o que aconteceu. Paula Almeida, esposa do Rodrigo, era advogada, especializada em direito de família. E ela não apenas era competente, ela estava furiosa. Descobrir a traição do marido através de uma ligação anônima de alguém do hotel havia sido humilhante. Descobrir que ele havia usado o dinheiro da família para sustentar o caso extraconjugal foi a gota d'água. Paula entrou com uma ação de indenização por danos morais contra Patrícia, alegando que ela sabia que Rodrigo era casado e prosseguiu com o relacionamento mesmo assim. Patrícia negou veementemente, mas as evidências eram ambíguas. Havia mensagens trocadas entre eles onde Rodrigo mencionava compromissos em família que Patrícia nunca questionou. Havia fotos nas redes sociais dele onde a aliança de casamento estava claramente visível, embora Patrícia jurasse nunca ter prestado atenção nisso. O caso virou notícia local. Primeiro nos sites de fofoca, depois nos jornais sérios. Escândalo de infidelidade envolve empresária de consultoria em Arracan e executivo casado, dinheiro desviado e famílias destruídas. A manchete era sensacionalista, mas não estava errada. Os clientes de Patrícia começaram a cancelar contratos um por um. Afinal, como confiar em uma consultora de recursos humanos que não conseguiu manter a ética em sua própria vida pessoal? Como acreditar em alguém que pregava valores corporativos enquanto destruía famílias? A empresa que ela levou 5 anos para construir, que era seu orgulho e identidade, desmoronou em apenas 6 semanas. Os funcionários foram dispensados. O escritório foi fechado. As dívidas começaram a se acumular. Rodrigo perdeu o emprego na empresa de tecnologia onde trabalhava como diretor comercial. A notícia do escândalo chegou aos ouvidos do CEO, que não tolerava comportamento antiético de seus executivos. Além disso, Paula entrou com ação de divórcio litigioso pedindo guarda exclusiva dos 2 filhos, Gabriel de 8 anos e Lucas de 5, e uma indenização substancial pelo dano emocional causado às crianças. O processo de apropriação indébita dos 50 mil reais estava em andamento. Rodrigo tentou alegar que o dinheiro era para investimentos pessoais, mas os comprovantes de pagamento de hotéis de luxo, restaurantes caros e presentes contavam outra história. Enquanto isso, minha vida com as meninas seguia em uma nova rotina. Marina e Júlia estavam em terapia,
algo que iniciei imediatamente após aquela noite traumática. A psicóloga, a doutora Renata, era especializada em crianças e adolescentes lidando com separação dos pais e trauma familiar. Marina está processando muita raiva, ela me disse após a terceira sessão. Ela se sente traída não apenas pela mãe, mas também por não ter percebido os sinais. Está questionando seu próprio julgamento. E a Júlia? Júlia está confusa. Ela não entende completamente o que aconteceu, mas sente que algo fundamental mudou na estrutura familiar dela. Os pesadelos que ela tem são manifestações dessa insegurança. Cada noite, eu verificava o quarto das meninas antes de dormir. Júlia frequentemente acordava chorando, e eu a embalava de volta ao sono. Marina fingia estar dormindo, mas eu sabia que ela passava horas acordada, olhando para o teto pensando em tudo que havia mudado. Patrícia conseguiu permissão judicial para visitas supervisionadas. As primeiras visitas aconteciam no escritório da assistente social, Dona Carmen, uma senhora de 50 e poucos anos, com um olhar compassivo mais firme. O primeiro encontro foi devastador de presenciar. Júlia correu para Patrícia, abraçando-a com força, chorando. Mamãe, você voltou! Você vai voltar para casa? Patrícia segurou a filha, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mamãe não pode voltar, meu amor, mas eu sempre vou te amar. Marina ficou sentada do outro lado da sala, braços cruzados, rosto fechado. Patrícia tentou se aproximar, mas Marina levantou a mão. Não, ela disse simplesmente. Você não tem o direito. Marina, filha, por favor. Você destruiu nossa família, Marina disse, a voz carregada de uma dor crua. Você mentiu para todo mundo. Você escolheu um estranho em vez de nós. E agora quer o quê? Que eu finja que está tudo bem? Patrícia não tinha a resposta. Ela apenas chorou em silêncio enquanto Dona Carmen observava tomando notas discretamente. As visitas continuaram assim por meses. Júlia gradualmente começando a entender que a mãe não voltaria para casa, criando uma nova relação mais distante. Marina mantendo sua barreira emocional, recusando qualquer intimidade. 3 meses após o escândalo, Patrícia teve que vender o apartamento que havia comprado como investimento no bairro Nobre. O dinheiro foi usado para pagar parte das dívidas da empresa falida e uma parcela da indenização, que o juiz determinou que ela deveria pagar a Paula Almeida. O valor total da indenização era de R$150 mil. Uma sentença financeira devastadora para alguém que havia perdido sua fonte de renda. Ela se mudou para um apartamento pequeno em um bairro mais simples. Conseguiu um emprego como analista júnior em uma empresa de arraque. Uma queda drástica de sua posição anterior. Seu salário mal cobria as despesas básicas, a pensão das meninas que o juiz havia estabelecido e as parcelas da dívida. Rodrigo sofreu consequências ainda piores. O processo criminal por apropriação indébita resultou em uma condenação. Ele teve que devolver os R$50 mil a Paula, com juros e correção. Além disso, foi condenado a prestar serviços comunitários e ficou com o nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito. Devido às dívidas acumuladas, Paula conseguiu a guarda exclusiva dos filhos. Rodrigo tinha direito a visitas quinzenais supervisionadas, mas Gabriel, o filho mais velho, se recusava a vê-lo. Ele mentiu para todo mundo, o menino disse à juíza durante a audiência. Como posso confiar nele de novo? Rodrigo se mudou para uma cidade menor no interior, fugindo do escândalo e da vergonha social. Conseguiu um emprego como representante comercial, longe da posição executiva que tinha antes. Ouvi dizer, através de conhecidos em comum, que ele morava sozinho em um apartamento minúsculo, trabalhava longas horas e raramente falava sobre seu passado. A cada 15 dias, quando Patrícia vinha buscar as meninas para o fim de semana supervisionado, eu via o peso de suas escolhas gravado em seu rosto. Ela havia envelhecido anos em poucos meses. O cabelo, antes sempre impecável, agora tinha fios brancos que ela não se preocupava mais em esconder. As roupas eram simples, sem o estilo sofisticado de antes, mas mais do que a aparência física, era o peso emocional que se via em seus olhos. Como elas estão? Ela me perguntava sempre, com uma voz pequena e hesitante. Melhorando, respondia honestamente. Dia após dia. 1 ano após aquela noite em Florianópolis, Marina finalmente concordou em ter uma conversa real com a mãe. Foi uma sessão de terapia familiar que a doutora Renata havia sugerido. Eu estava presente, assim como Júlia, embora a pequena passasse a maior parte do tempo desenhando enquanto as outras falavam. Eu preciso te perguntar uma coisa, Marina disse, olhando diretamente para Patrícia. E preciso que você seja honesta, mesmo que a verdade seja horrível. Patrícia assentiu, as mãos tremendo no colo. Você alguma vez nos amou de verdade? Ou a gente sempre... Foi essa um obstáculo para a vida que você realmente queria? A pergunta cortou o ar como uma faca. Patrícia se desfazer completamente, soluçando de uma forma que nunca tinha visto. Eu sempre amei vocês, ela disse entre lágrimas. Sempre. Vocês são
Tudo porém, eu não escolhi aquilo porque não amava vocês. Eu escolhi porque estava perdida. Porque me sentia invisível. Porque foi egoísta, Marina completou. Sem crueldade. Apenas constatando um fato. Você escolheu o que faria você se sentir bem naquele momento. Sem pensar em ninguém mais. Patrícia não negou. Sim fui. E agora vivo com isso todos os dias. Acordo pensando nas suas caras naquela noite. Durmo lembrando de tudo que perdi. Não há um momento em que eu não me arrependa. Mas arrependimento não muda o que aconteceu, Marina disse. Não devolve a confiança. Não apaga a dor. E eu sei. E não estou pedindo perdão. Não ainda. Talvez no... Só... Tô pedindo a chance de estar presente, do jeito que for possível, mesmo que seja só nas bordas das suas vidas. Foi um momento definitivo. Marina não perdoou, mas concordou em continuar os encontros. Júlia, mais jovem e ainda capaz daquela inocência infantil que perdoa mais facilmente, abraçou a mãe. 18 meses após o escândalo, a vida havia encontrado um novo equilíbrio. Não era o que ninguém havia planejado ou desejado, mas era functional. As meninas estavam mais fortes, mais resilientes. Marina havia voltado a falar sobre arquitetura, até ganhou um prêmio em um concurso de desenho da escola. Júlia ainda tinha seus momentos de tristeza, mas os pesadelos haviam diminuído significativamente. Patrícia continuava trabalhando humildemente, pagando suas dívidas, comparecendo religiosamente às visitas com as filhas. Ela nunca faltava, nunca se atrasava. Sempre trazia algum pequeno presente dentro do orçamento limitado que tinha. Estava reconstruindo tiolo por tiolo, uma versão diferente do relacionamento com as filhas. Rodrigo permanecia na cidade do interior, isolado de tudo que havia perdido. Paula se casou novamente com um colega advogado, e seus filhos estavam gradualmente se adaptando à nova estrutura familiar. Gabriel, aos 10 anos, ainda se recusava a falar com o pai. Uma tarde de sábado, 2 anos após aquela noite fatídica, Júlia estava no quintal desenhando enquanto eu preparava churrasco. Marina estava estudando para as provas finais na varanda. Patrícia viria buscar as meninas em algumas horas para o fim de semana. Júlia entrou na cozinha e me mostrou seu desenho. Era nossa casa, com 3 pessoas na frente, eu, ela e Marina. Do lado, em uma casa separada menor, estava uma figura feminina sozinha. Essa é a mamãe, ela explicou. Ela mora longe agora, mas ainda faz parte da família. Só que... diferente. Olhei para o desenho, para aquela representação visual de como uma criança de 11 anos processava a ruptura familiar, e senti uma mistura de tristeza e esperança. Você tá certa, pequena, eu disse, abraçando-a. Diferente, mas ainda parte de nós. Marina apareceu na porta da cozinha. Pai, posso falar com você? Saímos para a varanda. Ela estava séria, mas não triste. Eu decidi perdoar a mãe e ela disse sem rodeios. Não porque o que ela fez foi certo. E não porque a dor desapareceu. Mas porque carregar raiva tá me cansando. EPORQUE... Eu percebi que ela tá pagando um preço alto demais. Mais alto do que eu conseguiria desejar para qualquer pessoa, mesmo ela. Abracei minha filha, impressionado com a maturidade emocional que ela havia desenvolvido através de toda aquela dor. Você é mais forte do que imagina, eu disse. Aprendi com você. Ela respondeu. Você nunca desmoronou. Mesmo quando tinha todo o direito, você apenas segurou tudo junto. Quando Patrícia chegou para buscar as meninas, Marina a abraçou pela primeira vez em 2 anos. Patrícia parou, chocada. Então abraçou a filha de volta, chorando silenciosamente. Eu te perdoo, Marina sussurrou. Não escute, mas te perdoo. Não houve reconciliação familiar, não houve volta ao passado, mas houve finalmente um caminho para frente. Um caminho onde todos podiam existir, mesmo com as cicatrizes, mesmo com a dor, mas escolhendo não deixar a traição definir o resto de suas vidas. As consequências da infidelidade de Patrícia e Rodrigo foram severas e duradouras. Patrícia perdeu sua empresa, sua estabilidade financeira, sua reputação e quase perdeu completamente as filhas. Rodrigo perdeu sua família, seu emprego, sua posição social e a confiança dos próprios filhos. Ambos carregavam o peso de suas escolhas todos os dias. Mas as consequências mais dolorosas não foram as financeiras ou sociais. Foi acordar todos os dias sabendo que você escolheu um momento de prazer passageiro sobre anos de construção familiar. Foi olhar no espelho e reconhecer que você foi capaz de machucar profundamente as pessoas que mais amava. Foi viver com a certeza de que algumas escolhas não têm volta. Hoje, 5 anos depois, quando coloco minhas filhas para dormir, agora Marina com 20 anos, estudando arquitetura na universidade, e Júlia com 14, uma adolescente inteligente e resiliente, eu penso em tudo que passamos, em como uma única noite mudou tudo, em como a confiança, uma vez quebrada, nunca volta a ser o que era. Patrícia continua pagando o preço de suas escolhas. Ela reconstruiu uma relação com as filhas, mas é uma relação diferente.
marcada por cautela e limites. Ela trabalha duro, paga suas dívidas e vive uma vida simples e solitária. A solidão, ela me disse uma vez, é a pior parte. Não a financeira, não a social, mas acordar todos os dias sabendo que você jogou fora algo precioso e insubstituível. Rodrigo raramente vê os filhos. O mais velho, agora com 13 anos, ainda se recusa a ele. O mais novo vai às visitas obrigatórias, mas é uma relação fria, obrigada por lei, não por afeto. Esta é a verdadeira punição da infidelidade. Não é o divórcio, não são os processos, não é o dinheiro perdido. É acordar todos os dias por décadas, sabendo que você destruiu algo que nunca poderá reconstruir completamente. É carregar para sempre o peso de ter sido capaz de tanta destruição. E essa é uma sentença que dura muito mais do que qualquer processo judicial. É uma sentença perpétua que você carrega dentro de si, te dos os 10, pelo resto da vida.